Então, muito boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco, né, nesse segundo dia da segunda semana de estudos em perícia econômica e financeira. E hoje nós temos, com muita honra, o nosso conselheiro, economista, conselheiro, perito, né, professor, que tem muito a contribuir conosco nessa área, né, de perícia, é uma área muito abrangente, e hoje, especificamente, ele vai estar nos falando sobre a equivalência de fluxo de caixas. Então, eu vou passar a palavra a ele e pedir que ele se apresente. Godoy, por favor, com a palavra, fique bem à vontade, somos todos ouvidos. Muito bem, boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los nessa sala virtual, onde vamos tentar fazer uma exposição objetiva sobre equivalência de fluxos de caixa. Eu me chamo Paulo Roberto Godoy, vou completar agora, daqui a 16 dias, 75 anos de vida. Eu sou registrado no Corecon sob o número 1217. Talvez eu seja, em atividade, um dos economistas mais antigos aqui do Corecon. Tenho 51 anos de registro no Conselho de Economia. E é uma coisa fundamental para você ser perito judicial ou atuar na área da economia, você precisa se registrar no Conselho. Porque o Conselho, além de órgão fiscalizador, ele tem por objetivo defender os interesses da nossa classe. E é o que eu venho presenciando com bastante assiduidade desde que me tornei conselheiro. Agora, depois de muito tempo, né, estou ainda na condição de conselheiro suplente de nosso conselho. Então, para que nós façamos que o nosso conselho cada vez tenha mais força, nós temos que estimular os nossos colegas que concluíram o curso de graduação, mas nunca se filiaram ao conselho. E o conselho cria oportunidades, como a que estamos tendo hoje, de atualização, de discussão, de melhoria do conhecimento, né? E é esse o objetivo que o conselho tem. Temos feito no conselho um trabalho muito grande junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, né? Para que nós tenhamos um maior reconhecimento e que mais perícias sejam deferidas aos economistas, porque diversas perícias de caráter evidentemente econômico-financeiro não são realizadas por economistas. Talvez até porque no deferimento da perícia ocorra um erro de definição. Nós temos brigado para que a definição seja perícia técnica e com a análise do objeto da perícia, né, que está contido no processo, nós vamos poder assegurar um maior envolvimento dos economistas nessa atividade. Eu sou formado em economia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, antiga Faculdade de Ciências Econômicas e Administração. Também tenho o curso de Administração de Empresas, tenho especialização em Gerência Econômica Financeira e mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração Economia Industrial. E isso é suficiente. E atuo como perito judicial há mais de 30 anos, né? Então, tenho uma boa experiência em diversas áreas da perícia, né? E hoje eu vou tentar passar para vocês algum conhecimento que tenho na equivalência de fluxos de caixa. Eu vou abrir aqui uma projeção da primeira tela para que nós possamos discorrer inicialmente sobre alguma questão de conceitual, né? Vamos ver se apareceu tela cheia para vocês. Sim. Tá? Tela cheia. Então, vejam bem. O que é uma equivalência, antes de nós começarmos a mostrar algumas outras questões? Eu tenho uma situação que fica facilmente entendido por vocês o que é equivalência. Equivalência não significa ser igual. Por exemplo, eu tenho que receber hoje um valor
de R$ 1 milhão. Se a pessoa que tem esse valor a receber me disser, olha, eu não estou precisando de dinheiro, eu concordo que você me pague no final do ano, desde que você me pague 1,2 milhão. O que está embutido aí nessa relação entre duas pessoas? 1 milhão hoje, 1,2 milhão daqui a um ano. Então, está sendo imputada uma taxa de 20%. Então, para aquelas duas pessoas que estão nessa negociação, eu posso dizer que 1 milhão é equivalente a 1,2 milhão, desde que a taxa seja de 20%. Né? E para demonstrar esses conceitos, eu escolhi de trabalhar com 3 sistemas de amortização de dívidas, até para tirar alguma dúvida que possa existir, né, na interpretação. O judiciário, durante muito tempo, nas operações do sistema financeiro da habitação, na decisão já em segundo grau, né, mandava mudar o sistema adotado, contratado originalmente, que era por tabela price, para o sistema SAC, achando que com aquilo estava trazendo um benefício ao mutuário. Lê do engano. Os sistemas são absolutamente equivalentes entre si. E é isso que eu quero mostrar para vocês em data de hoje. Então, vou fazer um comparativo entre a tabela price, o sistema de amortização constante e aquilo que vem sendo adotado pelo sistema financeiro de uns 5 ou 6 anos para cá, que são a tabela price, mais conhecida pelo nome de coeficiente de financiamento em séries não periódicas. O que mudou em relação à price original? A price original, que está lá na nossa HP12C, ela é baseada no ano comercial, no ano de 360 dias, 30 dias por mês. Ela não considera fevereiro 28, março 31, ela trabalha com 360 dias. E o coeficiente de financiamento para séries não periódicas, que é também conhecido como tabela price nos contratos, ele leva em conta o ano civil, com 365 dias em 3 anos consecutivos, no quarto ano 366. Né? Então, isso a gente vai apreciar. Mas, em termos de equivalência, são equivalentes, só que, se for tabela price, a prestação é um pouquinho menor do que a tabela price do coeficiente de financiamento para séries não periódicas. É isso que a gente vai verificar. A primeira coisa que temos que entender que o fluxo de caixa é um instrumento básico de planejamento financeiro e também do seu controle. Né? Todas as empresas devem ter um fluxo de caixa, um registro, né, completo dos saldos disponíveis, né, se esse fluxo de caixa for em período diário, por exemplo. Porque o fluxo de caixa pode ser desenvolvido para vários períodos. Eu posso ter um fluxo de caixa diário, posso ter semanal, quinzenal, mensal, trimestral, anual, dependendo do horizonte de planejamento que eu queira adotar. Então, o objetivo do fluxo de caixa é apurar o saldo disponível no momento e projetar o futuro, para que exista sempre capital de giro, né, ou até capital de investimento disponível para o custeio da operação e também para os investimentos na expansão e nas melhorias que o empresário pretende empreender. Então, é um instrumento gerencial importantíssimo que toda empresa deve possuir. Nesta ferramenta de fluxo de caixa, devem ser registrados todas as contas a receber, tanto à vista quanto a prazo, e, inclusive, com um percentual médio de inadimplência que a empresa tem na história da sua atividade. Porque aquilo que nós temos para receber, nós não temos 100% de certeza que vamos receber. Nós temos certeza, sim, se for uma empresa que quer trabalhar em pleno respeito aos seus fornecedores, as contas a pagar, nós temos que pagar no vencimento. Então, se você vai montar um fluxo de caixa e você tem
um registro de inadimplência média, você deve levar em consideração essa inadimplência, porque não vai entrar o 100% daquilo que você tem para receber no momento que você precisa. E até para que você não tenha apuros financeiros na hora de resgatar as suas dívidas. Também deve registrar recebimentos e pagamentos previstos para o futuro, né? Um fluxo de caixa empresarial, no mínimo para os próximos 90 dias, para 3 meses. Muito bem. A representação gráfica de um fluxo de caixa líquido. Por que que eu falo fluxo de caixa líquido? Porque ele tem que estar demonstrando a diferença entre receitas previstas e despesas contratadas. Então, para que nós possamos realizar cálculos de taxa interna de retorno, de valor presente líquido, nós temos que trabalhar com o fluxo de caixa líquido. Esse desenho que está aqui apresentado, que mostra uma linha horizontal com indicação de períodos, né? Então nós podemos apreciar que este fluxo ele está representando a situação de quem vai receber os pagamentos. Porque se nós estivéssemos olhando o fluxo do modo de quem vai pagar, os vetores estariam invertidos. Então, imaginem, eu contraio um empréstimo no instante zero, eu tenho uma saída de dinheiro de quem está me emprestando. O fluxo é negativo. E para ele, que vai receber as prestações futuras, esse vetor é apontado para cima, né? Normalmente, esse vetor, se a gente quisesse expressar uma correspondência com valor, os seus tamanhos deveriam estar em escala, né? Aqui ele está representado como uma prestação constante. Mas na vida da empresa, cada dia é diferente, né? Então, esses vetores teriam que ser. Aqui ele estaria sendo representação de uma série uniforme de pagamentos, prestações sempre de mesmo valor. Mas na vida empresarial, esses vetores teriam tamanhos diferentes. E os períodos aqui representados poderiam ser um dia, uma semana, um mês, né? E nós teríamos que ter uma legenda indicando qual que é a periodicidade que se está abordando. Pode ser esse fluxo, né? Numa empresa extremamente organizada, fluxo mensal com períodos diários, apresentando tanto receitas quanto desembolso e apresentando. Nós podemos ter situações de inversão, de ter, né, na vida empresarial um fluxo positivo e aqui um fluxo negativo. Num certo dia eu tenho maiores entradas do que saídas, num outro dia eu posso ter o contrário, eu posso ter menores entradas e maiores saídas. Então, o vetor teria que estar para baixo, né? Quem estudou os métodos de avaliação de investimento, sabe que na situação de fluxo de caixa com mais de uma inversão do sinal, nós podemos ter no cálculo de taxa interna de retorno duas taxas de retorno, né? Se nós fizermos essa avaliação e voltando lá para o estudo de métodos de avaliação de investimentos, nós temos várias situações especiais, mas não é esse o objetivo da nossa palestra de hoje. Então, entender que um fluxo de caixa pode ser representado tanto graficamente, como também o fluxo de caixa pode ser representado por uma tabela, né? Onde temos o período na primeira coluna, as entradas na segunda coluna, as saídas na terceira coluna e na quarta coluna termos o fluxo de caixa líquido, que ora pode ser positivo, ora pode ser negativo. A atividade que vamos desenvolver nesta noite, ela trata de sistemas de amortização. Então, o fluxo de caixa que nós vamos enxergar é de resgate de dívidas, onde tem um capital emprestado e tem as prestações, né? No número de períodos da contratação. Pois bem, por isso, nós vamos apresentar nesta noite a equivalência dos sistemas de amortização. E para isso nós vamos trabalhar com tabela price, com sistema de amortização constante, conhecido por SAC,
e com o método do coeficiente de financiamento para séries não periódicas. Por que eu digo para séries não periódicas? Porque se nós estabelecermos uma data fixa de vencimento, a distância entre uma prestação e outra não será sempre a mesma. O número de dias, mês que vai ter 30 dias de espaço, em outro período vamos ter 31, em outro período podemos ter 28, né? Porque nós temos distâncias diferentes entre datas. Desta forma, eu tenho como objetivo apresentar um exercício a vocês com condições básicas, imaginando que vamos fazer um financiamento de R$ 50.000 para ser pago em 36 prestações, com uma taxa de juros de 1,2% ao mês, imaginando que a data da contratação seja no dia de hoje e que o primeiro vencimento ocorra sempre no dia 8. Então, o primeiro vencimento no dia 8 de maio de 2025. E assim sucessivamente. Virá agora aqui um quadro resumo que nós vamos ter que voltar a ele no final, mostrando algumas informações dos três sistemas que eu já colhi das tabelas que vou apresentar em seguida. Por exemplo, nós temos aqui a situação de que, se o método escolhido para a operação proposta for tabela price, a primeira prestação e todas as demais serão de R$ 1.718,61, sendo que o total de juros pagos em termos nominais, né, porque eles são pagos a cada mês, então nós não podemos considerar como valor real, é o efetivo juro pago em cada prestação, porém em períodos futuros, né, vai ser um total de 11.870,01. Se o sistema que for escolhido para realizar esse nosso exercício for o sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, nós percebemos que a primeira prestação ela é decrescente com o passar do tempo, mas a primeira prestação é bem mais cara do que a prestação da tabela Price, né? 1.988,89. E o total de juros que serão pagos nessa modalidade, eles são menores do que os juros da tabela Price. Vamos ter um total de juros de R$ 11.100. Esta diferença de valor de juros é que levou muitas vezes o judiciário a achar que o sistema saque era melhor para o mutuário, porque pagava menos juro. Lê do engano. Lê do engano, porque pagou menos juro, porque as prestações foram maiores no início, portanto, o saldo devedor ele decresceu mais rapidamente, chegando ao zero na última prestação. Vai chegar um momento que a prestação no sistema saque será menor do que a prestação da tabela Price. E o coeficiente de financiamento para as séries não periódicas, que usa o ano civil e não o ano comercial, há uma pequena elevação no valor da prestação. Claro, temos pelo menos 5 dias a mais em 3 anos, e quando tem um ano bissexto, temos 6 dias a mais de juro. Consequentemente, a prestação no coeficiente de financiamento para as séries não periódicas é maior e o total de juros é um pouco acima do que é a tabela Price pura que nós conhecemos. Muito bem. Eu voltarei a este assunto quando apresentarmos as três metodologias de como que se chega aos resultados. Eu vou sair desse compartilhamento e vou fazer o ingresso de outro compartilhamento. Muito bem. Agora nós vamos compartilhar uma planilha Excel. Compartilhou? Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro, que é a tabela Price. Vejam vocês que aqui estão indicadas na linha 2 o valor do financiamento, a taxa de juros,
o número de prestações, a data da contratação e o primeiro vencimento. São as informações que constaram da última tela apresentada para vocês, né? Nós estamos propondo de realizar o mesmo financiamento pela tabela Price, o mesmo financiamento pelo sistema de amortização constante e o mesmo financiamento pelo método do coeficiente de financiamento para séries não periódicas. Então, vamos começar pela tabela Price. Nós sabemos que nós temos quem foi aluno, né, na universidade, e quando a gente ainda tinha que trabalhar com fórmulas, nós temos diversos fatores que nós chamamos fatores de juros compostos, pagamento em fim de período, né? A HP tem o dispositivo GBEG, que é pagamento no início, e GEND, que é pagamento no fim. A tabela Price, originalmente, ela é concebida com pagamentos em fim de período. Então, lá na nossa HP, né, nós temos que apertar a tecla G, END, para que ela realmente demonstre os resultados que estarão contidos aqui na nossa planilha, né? Então, FRC chama-se Fator de Recuperação do Capital de uma taxa I a N períodos, que é representado pela fórmula I, que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais I, elevado ao tempo, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, com uma observação. A nossa taxa de 1,2%, ela tem que ser sempre dividida por 100. Então, nós vamos representar essa taxa, né, na sua representação unitária. E sendo na representação unitária, o nosso número tem que ser 0,012. Aqui está com uma fração a mais, porque eu já estou com percentual. Então, esse número eu vou fazer igual e vou aqui, ó, 0,012, né? Quando nós trabalhamos com fórmula, o I nunca pode ser na representação percentual. Ele tem que ser na representação unitária, que 1,2% corresponde a 0,012. Então, o nosso número aqui será 0,012, 1 mais 0,012 elevado ao tempo, 36 meses, e assim por diante. Mas nós estamos aqui para resolver por fórmula. Se vocês estiverem munidos de uma HP, né, vejam aqui que a nossa planilha ela é constituída por algumas colunas, né? A primeira coluna é o número de prestações, o instante zero é o dia de hoje, que é o dia 8 de abril de 2025, né? Nessa primeira coluna, nós temos um saldo devedor de 50 mil, e eu estou indicando aqui em amarelo, né, que esse saldo devedor ele é negativo, né? Se eu quero encontrar uma taxa interna de retorno, o primeiro valor tem que ser representado pela entrada de caixa. Está entrando 50 mil na minha conta, né? Mas eu estou devendo os 50 mil. Para que eu possa calcular a taxa interna de retorno, eu coloquei aqui em amarelo no cantinho, vocês podem ver, valor lançado somente para cálculo da TIR. Ele não tem nenhuma influência na nossa planilha. Por isso que ele está em amarelo com o destaque. Valor lançado somente para cálculo da taxa. Se eu tirar ele daqui, se eu deletar ele daqui, a minha taxa de retorno, que está aqui à direita, veja o que aconteceu. Ela sumiu. Então, eu tenho que sempre ter aqui menos 50 mil, que é o valor da operação. E a taxa voltou ali. Muito bem. Feito o cálculo por FRC ou feito o cálculo na HP, a prestação do sistema Price ela é constante, da primeira à última prestação. Da primeira à última. Essa operação vai terminar, né, lá no 36º mês, em 8 de abril de 2028, pelo valor de 1.718,61. Entendido?
Alguém tentou fazer aí na HP para ver se o valor está batendo? Né? Não sei se todos estão munidos de uma calculadora, mas isso se comprova facilmente. Pois bem, 30 dias após, ou seja, em 8 de maio de 25, nós vamos calcular o juro primeiro sobre o saldo devedor. 1,2% sobre 50 mil dá um juro de 600. Portanto, a diferença entre o 1.718,61 e o valor de 600 nos diz que nós estamos amortizando R$ 1.118,61. Subtraindo o 1.118 do saldo devedor, ficamos com um saldo devedor de 48.881,39. Este procedimento é igual, né, da primeira à última prestação. O mês seguinte, o valor do juro de 586,58 é resultado da multiplicação da taxa de 1,8 sobre o saldo devedor de 48, o que dá uma amortização, um juro de 586 e uma amortização líquida de 1.132, que subtraída do saldo anterior vai dar o 47. Eu acho que aí não resta para vocês, né, nenhuma dúvida de que a tabela Price ela é concebida no sistema de juros compostos, tá certo? Ela é concebida nesse sistema. Ah, muita gente diz a tabela Price não capitaliza juros. No ato da contratação, você monta o plano de financiamento e você tem este fluxo de caixa. Você está devendo 50 mil e vai devolver em 36 parcelas de 1.718,61. Se nós colocarmos na HP, quem está com uma HP pode testar isso, né? 50 mil CHSPV, 1.718,61 PMT, 36N, pede o I, que taxa vai voltar 1,2. É a taxa contratada. Agora, como é que eu posso provar que existiu capitalização de juros? Basta eu calcular o valor presente líquido dessa operação. Qual que é o valor presente líquido? Né? Eu tenho aqui, e quem está, eu não sei se conseguem decifrar aí, porque na tela pode ser que fique muito pequeno, eu ponho lá, né, na barra de fórmulas do Excel, igual VPL, valor presente líquido, da célula D3. A célula D3 nada mais é do que a nossa taxa de juros mensal, né? Ponto e vírgula, E10. O que é o E10? E10. E10, desculpe, é a nossa prestação, né? Que vai até o E45. E10 até o E45 é o conjunto de 36 prestações de 1.718,61. Ela termina na célula 45, tá? Então, lançado lá do só para voltar ali. Lançado lá do E10 até o E45, eu somo, né? Eu coloco entre parênteses e somo a célula E9, que foi aquela que eu disse a vocês, que só foi lançada aqui para cálculo da taxa interna de retorno. E o valor presente volta a zero. Então, este procedimento é entendido como fluxo de caixa descontado. Nós estamos trazendo todas as prestações futuras ao momento presente, por uma metodologia que utiliza o quê? Juros compostos. Eu poderia fazer esse mesmo procedimento de cálculo de VPL através do fator de valor atual singular. O que é o fator de valor atual singular? Dado um valor futuro, descontado a taxa de juros contratada pelo número de períodos. Então, para cada uma das 36 prestações, eu teria que encontrar
o valor presente líquido de cada pagamento futuro até o momento presente. Se eu somar todos os valores atual destes fluxos, eu obtenho o mesmo 50 mil original. Então, eu retorno ao capital emprestado. Bom, eu acredito que tabela Price não deva existir de parte de qualquer economista que fez matemática financeira lá no curso de economia, né? Ele consegue entender, né, que os juros aqui lançados na data da operação foram de forma composta, né? Muitas pessoas me dizem: ah, eu estou lá na 18ª prestação, isso acontece, é comum, e eu quero ir lá no banco pagar a minha dívida, né? Eu estou devendo 18 prestações ainda, paguei até 18ª. E como é que eu faço para saber quanto que eu devo de capital? Basta ele montar essa planilha e chegar na 18ª prestação e ter um saldo devedor de 27.673,66. Dificilmente um cidadão que vai a um banco e quer quitar por antecipação o contrato, o banco vai concordar em receber o seu verdadeiro saldo devedor. O banco vai. O Josias foi gerente de banco muito tempo e ele sabe que o banco vai alegar que o banco teve gastos iniciais na captação dos recursos para fazer o empréstimo, ele teve custos administrativos e que ele não pode simplesmente considerar que os juros vincendos não podem ser cobrados. Então, ele quer cobrar uma pequena taxa além, né? Dificilmente alguém consegue pagar para o banco exatamente o saldo devedor líquido naquela data, né? Em discussão que os bancos estabelecem. Nosso objetivo agora não é tratar de quitação de, de dívidas, né? Mas só para dar um exemplo, aproveitando a oportunidade, que isto é uma coisa comum de ocorrer. O que eu gostaria, antes de passar para o saque, né, eu gostaria de ver se alguém tem alguma indagação a fazer sobre tabela Price, até para que a gente possa organizar a sequência. Se houver alguma indagação, eu peço que a Iranã, observando aí a lista dos presentes, vê se alguém levanta a mão e quer fazer algum comentário esclarecedor. Godoy, eu peço por gentileza para fechar um pouquinho a tela para a gente ver os colegas, né? Por favor. Só Fechar um a pouquinho, só tela. para ver se alguém se manifesta. Você não consegue ver os. Pelo chat eu não percebo ninguém se manifestando, né? Agora, É, para estender a mão, bom, talvez fosse aham, melhor a gente combinar. Se alguém quiser se aham, manifestar, que o faça pelo chat, ok, né? Perfeito? perfeito. Então, Uhum. a explanação sobre tabela Price, né? E aquele quadro que eu apresentei lá no início e que mostrava o total de juros pagos, né? Lá vai aparecer 11.870,01, que é a simples soma. Uma regra básica, né, de matemática financeira diz: não se somam valores que estão dispostos em tempos diferentes, porque entre os tempos haverá de existir ou uma taxa de juros ou uma correção monetária. Aqui somente para efeito didático. Eu estou somando os juros pagos para dizer que o total de juros pagos foi de 11.870,01, tá? Nós voltaremos depois a esta informação. Então vamos passar para o sistema de amortização constante. O que caracteriza o sistema de amortização constante? Godoy, Bom, por gentileza, pois não, pois o não. Wilson está nos perguntando se estas planilhas vão ser disponibilizadas. Toda a apresentação inicial e a planilha ficará à disposição de vocês, sim, para que vocês possam manusear e ver. E, inclusive, ao final, eu vou passar para vocês um conjunto de uns 7 ou 8 exercícios que estão com a solução
né? Para que vocês também tenham equivalências, não entre sistemas de amortização, mas equivalências entre operações, né? Que foi muito comum aí um certo tempo nós termos situação de você comprar um veículo e a pessoa querer que a prestação fosse mediana, mas que tivesse balões intermediários, né? E aí a pessoa nem sabia como proceder. Esses exercícios eu não vou nem explicar. Eu vou simplesmente fornecer o arquivo para vocês, mas o arquivo contém uma tabela, uma planilha que mostra como se encontra a solução, tá? E a parte que está tarjada em cor diferente, essa parte é a resposta, né? Então, tenho vários exercícios que vão ser encaminhados a vocês. Eles foram obtidos no livro do professor Puccini, né? E tem ali a metodologia de como fazer. E vou pegar para vocês um programinha de cálculo de taxa de juros da HP12C, né? Então, vocês, no final, darei uma explicação rápida. Então, vocês vão receber 3 arquivos. Eu encaminharei amanhã pela manhã ao conselho e o conselho disponibiliza para vocês. Perfeito? Então, vocês terão sim. Sistema de amortização constante. O que caracteriza o sistema? Ao invés da prestação ser constante, é a amortização que é constante. Então, este capital de 50 mil, ele é dividido por 36. Basicamente, a planilha é muito parecida. Vejam aqui que esse 1.388,89 é o valor da amortização que é constante da primeira até a última prestação. Perfeito? Que dá os 50 mil. A prestação não é encontrada prioritariamente. Ela é resultado, a prestação, da soma da amortização e dos juros. Tanto no sistema saque como no sistema price, o juro da primeira prestação é igual. Por quê? Porque o capital sobre o qual se calcula o juro é 50 mil numa e na outra. Agora, o que acontece posteriormente, na segunda prestação? Como a amortização no saque é maior do que no price, 1.388 é maior do que 1.118,61. O saldo devedor da price é 48.800, enquanto que o saldo devedor na saque é 48.600. Aí está explicado do porquê se paga menos juro por soma burra, como eu disse agora há pouco, que não se somam valores que estão dispostos em tempos diferentes. Mas aqui, para efeito de comparação de métodos, nós estamos fazendo essa soma. Consequentemente, o total de juros do sistema de amortização constante, lá no final, vai dar 11.100, né? Que tanto aparece aqui na barra, na barra inferior da soma, como está somado aqui 11.100. Certamente, estes juros são menores porque os saldos dos devedores são menores. E como eu disse para vocês originalmente, a prestação começa em 1988, né? E ela vai chegar aproximadamente no meio da operação, lá na 18ª, veja lá, quanto que é a prestação na Price? 1.718,61. Na SAC, ela estará entre a 16 e a 17, ou entre a 17 e a 18, deixa eu ver, 1.718. Entre a 17 e a 18, as prestações praticamente se tornam iguais. E a partir daqui, a prestação no sistema saque continua menor. Porém, se nós quisermos ter a certeza que os dois sistemas, um não é mais vantajoso do que o outro do ponto de vista econômico, por que escolher price ou escolher saque quando eu tenho certeza absoluta de que os sistemas são absolutamente equivalentes?
depende do fluxo de caixa pessoal que eu tenho. Se eu tenho uma disponibilidade maior de recurso e me sujeito a pagar uma prestação maior, decrescente para o final, né? A lógica natural da nossa vida como trabalhadores, vamos assim dizer, é que a nossa renda aumente pelo menos uma vez por ano, né? A cada 12 meses tenhamos um acréscimo de renda decorrente das negociações coletivas entre sindicatos, empresas, etc. Tal. Contrariamente o que o saque faz, ele começa com a prestação mais alta e diminui no futuro, quando a minha renda está melhor, né? Então, eu gasto mais quando a minha renda está menor, que é no início. Lá no futuro, a minha renda vai estar maior e a minha prestação vai estar menor. Mas alguém pode pensar, não, eu prefiro pagar, mas ele não vai pagar em prazo menor, ele vai pagar nos mesmos 36 meses. Eu estou fazendo comparações entre price e saque, né, para o mesmo tempo, para a mesma taxa, né, que dá fluxos de pagamento, que é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa está aqui. 50.000 é o saldo devedor, primeira prestação 1988, segunda 1972, terceira 1955 e declinando, né? Até chegar na última prestação com um valor de 1.405. Mas eu digo para vocês, não tem vantagem econômica, são equivalentes os métodos. Por quê? A taxa interna de retorno calculada desta operação, se eu lançar cada valor desse, HP já não faria este cálculo, porque HP tem a limitação de 20 fluxos de valor diferente. Não sei as novas HP se foi expandido isso, mas as antigas eram 20 fluxos de valor diferente. A não ser que eu tivesse fluxos repetidos, que daí eu utilizaria não o cálculo por CFO. Eu teria CFO, né, CFJ e NJ, número de repetições. Aqui eu não tenho nenhuma repetição de fluxo, são todos fluxos diferentes. Portanto, a taxa interna de retorno é 1,2 e o valor presente líquido descontado a esta taxa é zero, né? Então, o mesmo resultado de taxa interna de retorno e valor presente líquido entre tabela, price e sistema saque é absolutamente, do ponto de vista econômico, remunera o capital na mesma taxa e posso dizer a vocês, eu só calculo o VPL por juros compostos. Eu só posso trazer a momento presente se eu utilizar um FV a' para cada fluxo. O que é um FV'? Está aqui, ó. Está aqui a fórmula. FV', fator de valor atual, o linha significa singular, né? Ou seja, um valor futuro para trazer o momento presente. Um valor futuro no primeiro ano ou no primeiro mês, um valor futuro no segundo, um valor futuro no terceiro, até um valor futuro no 36º período, né? A soma dos valores futuros, né? A soma do FV', dos valores futuros, descontando o financiamento, é zero. É zero. Simplesmente fica provado que tanto Price como saque são sistemas de amortização de dívidas absolutamente equivalentes entre si. Pois bem, vamos ao terceiro sistema. Este já é um pouquinho mais complicado, a sua confecção, né? Por isso será importante vocês receberem a planilha para que possam depois, né, abrindo a planilha e olhando as fórmulas que estão embutidas em cada célula, vocês entenderão melhor. Então, o valor do financiamento é 50.000, a taxa de juros é 1,2, o número de prestações é 36, a data da contratação é em 8 de abril, primeiro vencimento é em 8 de maio. Da mesma forma que nas outras duas, eu coloco uma tarja amarela indicando que o valor lançado
somente para cálculo da TIR. Esse valor aqui eu tenho sempre que ter, para cálculo da taxa interna de retorno, eu tenho que ter um valor negativo inicial, né? Para fazer a correspondência dos valores futuros com a data presente. Muito bem. O que que ocorre? Eu tenho os vencimentos: 8 de abril, 8 de maio, 8 de junho. Entre 8 de abril e 8 de maio, eu tenho 30 dias. Sempre reportando a 8 de abril. Entre 8 de abril e a 8 de junho, eu tenho 61 dias. Entre 8 de julho e 8 de junho, eu tenho 91 dias. Entre 8 de agosto e 8 de julho, eu tenho 122 dias. De tal forma que eu posso afirmar que a minha operação, ela em 3 anos, ela corresponde não a 1.080 dias, que seria a tabela Price. 3 anos na Price é 3 vezes 360. Aqui eu tenho 1.096 dias. Portanto, eu vou cobrar 16 dias de juro a mais nesse sistema. Entenderam? Alguma dúvida? Esse é o primeiro princípio. Aí, como eu tenho o número de dias entre datas, que dá 30, 61, eu tenho que encontrar qual é o fator de valor atual singular, que é representado por esta fórmula, né? 1 sobre 1 mais a taxa I, que é 1,2, mas aqui ela tem que ser inserida na fórmula com 0,012, taxa unitária, elevado a 36. Esse será o fator de valor atual da última prestação, né? Se vocês conseguirem ver aqui a fórmula que está na barra de fórmula, eu tenho 1 sobre 1 mais D3. O que que é o D3? 1 mais D3 é a nossa taxa. O que está na célula D3, aqui em cima do meu cálculo, o item D3, 1,2, é a taxa, certo? Então, 1 mais D3, vou pegar o primeiro para ficar mais fácil para não ir subir e descer. 1 mais D3 elevado a C10. O que que é o C10? O C10 é 30 dias sobre 30. Né? Sempre vou dividir por 30. Né? A segunda célula, o FV' da segunda célula, é o C11, que é os 61 dias, dividido por 30. Vou ter um fator de valor atual singular de 0,97603. O terceiro, fator de valor atual singular, né? Então, esta formulazinha está embutida aqui na barra de fórmulas, para que todos possam entender. A terceira será resultado da divisão, né, de 1 mais D3, que o D3, como já dito, é a nossa taxa de juros, dividido, elevado à potência, né, C12, que é o 91 dias, dividido por 30. Portanto, para cada número de dias entre datas, eu tenho um fator de valor atual singular, né? E isto vai acontecendo que esse fator ele vai diminuindo. Quanto mais longo o prazo, menor o fator, né? E, consequentemente, isso vai gerar, ao final, um somatório. Então, o somatório de todos os fatores de valor atual é igual a 29,0047304117. Muito bem. Para que isso? Porque eu quero calcular o valor da prestação, né? Se vocês estiverem aí com uma calculadora na mão, lancem lá na calculadora 50.000, né? 50.000, pode ser positivo, né? Enter.
29,004730,417 dividir. O que apareceu para vocês? Diga aí, Josias. 1.723,86. Sim. Então, está aqui para vocês a forma de calcular a prestação no método do coeficiente de financiamentos para séries não periódicas. Eu tenho que encontrar o fator de valor atual singular para cada vencimento, considerando o número de dias entre datas, e o resultado disso é um somatório. 29,004730,417. Se eu dividir o valor do financiamento pelo somatório de fatores de valor atual singular, eu encontro a prestação. Né? Então, eu lanço nesta coluna a prestação, 1.723,86. Da mesma forma que na tabela Price original, que trabalha com um ano comercial, né? Aqui eu encontro uma prestação constante, 1.723,86. Entendido? Muito bem. Agora vamos calcular amortização e juros. Né? Agora eu crio uma nova coluna, por isso ele é um sistema denominado coeficiente de financiamento séries não periódicas. Onde é que está a definição de que não é periódicas? Porque a distância, coluna E, a distância entre cada prestação não é uniforme. A primeira distância é 30 dias. Aí eu vou calcular a diferença entre 8 de maio e 8 de abril, que dá 30. A seguinte, a diferença entre 8 de junho e 8 de maio, deu 31. A terceira, a diferença entre 8 de julho e 8 de junho, 30. E assim por diante, até que daqui a pouco eu vou ter uma distância de 28 dias, quando eu calculo a diferença entre 8, só para que vejam, ele vai a diferença, ele vai envolver, né? Linha azul, 8 de março, linha vermelha, 8 de fevereiro, que é igual a B20 menos B19. E, consequentemente, eu tenho 28 dias. O que isso significa? Significa que quando eu tenho 30 dias, a minha taxa é 1,2. Mas quando eu tenho 31 dias, ela é 1,2402, porque eu estou tendo um dia a mais de juro entre datas. Né? E, consequentemente, volta para 1,2, 1,24, 1,24, 1,2, 1,24, 1,20, 1,24, 1,24, até que quando chegar em 28 dias, eu tenho 1,1196. Então, esta taxa de juros, na barra de fórmulas, lá em cima, eu tenho 1 mais D3 elevado a E10 sobre 30. E10 é o número de dias, menos 1. Consequentemente, também estou tendo juros compostos na definição das taxas. Perceberam? Estou tendo o que não ocorreria na tabela Price comum, que lá o juro, independentemente de existir diferenças entre datas, lá está sendo considerado 30 dias constante, porque o ano não é o ano civil, é o ano comercial. Aí, muito bem. Se essa taxa de juros ela está calculada, e eu calculo 1,2 sobre 50, o primeiro juro é 600. Se eu calculo 1,24 sobre o saldo devedor, o novo saldo devedor, vamos ver aqui quanto que está o juro. O novo saldo devedor, opa, F2. O novo saldo devedor é o resultado dos 50 mil
menos a amortização de 1.123,86. Consequentemente, né, eu tenho um juro de 1,24 sobre 48,86, que vai me dar os 606,18. A diferença entre a prestação e o juro calculado em cima de cada taxa calculada me gera o valor da amortização. A partir daí, eu tenho os saldos devedores. Os saldos devedores, eles vão declinando, né? Sempre um pouquinho acima do que seria a tabela price pura, né? E que vai gerar, ao final de 36 prestações, 12.058,84 de soma de juros em tempos diferentes, que não seria uma regra usual, né? Em função do que eu já disse há pouco. Entre uma data e outra, existirá pelo menos uma taxa de juros ou pelo menos uma correção monetária. Por isso que não se somam valores que estão dispostos em tempos diferentes. Muito bem. Agora, vamos a... Eu vou puxar um pouquinho aqui para a direita. Vamos ao cálculo, né? Agora aqui, nós temos que recorrer ao Excel, o aplicativo do Excel, quando ele fala em fórmulas, né? Nós vamos lá em fórmulas financeiras e nós vamos encontrar uma pequena diferença entre os cálculos feitos na Price e na SAC. Na Price, TIR, taxa interna de retorno, porque é o sistema baseado no ano comercial. Na SAC, taxa interna de retorno, valor presente líquido, tanto nela, na Price, quanto na SAC. Agora, quando eu vou para o coeficiente de financiamento para séries não periódicas, eu tenho que usar outra fórmula. Não mais TIR, mas X-TIR. X-TIR. Vejam lá, a taxa interna de retorno, quando você usa X-TIR, ela volta em termos de taxa anual. Tá? A resposta de X-TIR é anual. Vou tentar mostrar aqui para vocês qual é a forma de preencher a X-TIR. X-TIR, abre parênteses, I9 a I45. O que é I9? É esta coluna que pega, podem ver aqui, não sei se conseguem ver o azul que aparece, conseguem perceber? Então ele seleciona da célula 9, I9, até a célula I45. E vocês vão ver que ela vai terminar lá na última prestação. I45. A soma ela não pega, ela pega as prestações. Mas esta fórmula tem uma continuação. Ela pega também a célula B9 até a célula B45. O que é a B9 até a B45? A B9, ela pega os vencimentos. Vejam aqui em vermelho. B9 até B45. Tá? B9 até B45. Vamos chegar lá no final. Ok? E ela também pede, né, esse método, que eu coloque após I9 até 45, ponto e vírgula, B9 até B45, ponto e vírgula, eu coloque uma taxa de juros estimativa. Eu coloquei aqui no nosso exercício 1%, né? Coloquei na fórmula 1%. Deixa eu puxar aqui para que vocês possam perceber. Então, coloquei 1% e dou Enter. Volta para mim uma taxa anual de 15,62. Eu tenho que transformar essa taxa de ano civil em taxa
de ano comercial. Aí eu elevo K9 mais 1. O que é o K9? K9 é o 1562, né? K9, uma forma de capitalização ou descapitalização, eu tenho que usar essa metodologia. K9 mais 1, que é o 15,62 mais 1, elevado a, abre parênteses, 360 sobre 365 menos 1. E encontro a taxa anualizada para ano comercial. E tem necessidade de fazer uma terceira conta, qual seja, transformar a taxa anual para ano comercial em taxa mensal, que é a taxa usada no cálculo, 1,2. Consequentemente, é o mesmo procedimento. 1 mais K10, que daí já é a taxa transformada para 360 dias, elevado a 1 sobre 12 menos 1. E chego à conclusão que esta operação remunerou o capital emprestado na taxa mensal de 1,2%, que é a taxa contratada na operação. Perceberam? Somente com a diferença que estamos tratando de uma metodologia que trabalha com o ano civil, com todos os dias do ano civil, inclusive se ocorrer de pegar um período do ano bissexto, com o ano sendo considerado 366, né? 366, não 365. Outra forma de nós encontrarmos o seu valor presente líquido é através do XVPL, não mais do VPL. Né? Lá nas fórmulas de matemática financeira que o Excel possui, né, vocês encontrarão, né, esta informação. Né? Na metodologia das fórmulas do Excel, todas elas, né, você, na função fx, né, você encontra lá no Excel, né, a mais recentemente usada. Vamos colocar aqui, se nós estivéssemos trabalhando com fórmulas financeiras, nós vamos encontrar todo esse conjunto de fórmulas que está aí, e lá na parte da taxa interna de retorno e do VPL, nós vamos encontrar a TIR, nós vamos encontrar o VPL e vamos encontrar o XTIR e o XVPL, tá? Então, está mostrado aqui para vocês que na função financeira nós temos um conjunto de fórmulas no Excel, né? E aqui no nosso caso, nós chegamos à conclusão que o X-TIR é o 1562, quando transformado em ano comercial é 1539 e quando transformado em taxa mensal temos 1,20. O XVPL adota a mesma metodologia. O que acontece no XVPL? Ele pega a célula, mesma metodologia da TIR, K9, né? K9, o que é o K9? Né? O nosso K9 aqui, K9, 1562. Essa é a taxa anualizada do nosso sistema de ano civil. Pega o intervalo de I9 até 1,45, que é os 50 mil de saldo devedor e todos os fluxos de pagamento das prestações, né? E, ponto e vírgula, B9, o que é o B9? B9 vai entrar lá nos vencimentos, até o B45, do primeiro vencimento ao último, e dá o Enter. O que volta de valor presente líquido? Zero, porque ele trouxe a momento presente. Se eu quisesse fazer um ensaio com valor presente líquido, considerando as amortizações, né? Vamos pegar aqui o 1703. O que é o 1703? 1703
42. É o D10 vezes I10. D10, 1723, vezes I10. O que é o I10? I10. Não, 1723 é o D10. D10 é o fator de valor atual singular que nós calculamos lá no início, vezes a prestação. O valor presente líquido desta prestação é 1.703,42. A segunda prestação, F2, é o D11, que é o valor da prestação constante, vezes o FVL' da segunda prestação. E assim por diante. Continuando. A terceira prestação. A terceira não, a quarta prestação é o fator de valor atual singular, que foi usado lá no início para calcular a prestação através do somatório dos FVA', vezes o I13, que é a prestação constante. Então, os valores presentes líquidos das prestações contratadas no sistema de coeficiente de financiamento para séries não periódicas, considerando que é um capital inicial de 50, dos quais devem ser deduzidos os valores presentes líquidos calculados, ele tem que chegar no final com valor presente líquido zero, que é a soma, né, de toda a operação. Então, se prova, apesar de serem sistemas que levam em consideração um tempo diferente, mas taxa de juro remuneratório igual, nós chegamos à conclusão que existe perfeita equivalência entre esse método e os outros em termos de taxa remuneratória do capital. Apenas com a diferença de que este método, e que vem sendo largamente utilizado pelo sistema financeiro, né? Porque é claro que para o banco a diferença mínima deste resumo, que é o mesmo que estava na apresentação, essa diferença mínima entre 1718 e 1723, entre um total de juros de 11.870 e 12.058, pela infinidade de operações financeiras que o banco realiza. Vejam essa diferencinha de R$ 5 aqui e a diferençazinha aqui de 130, R$ 188 de juro, mas multiplicado pelo número de operações que cada agência faz e pelo número de operações de todas as agências, isso deve representar um bolo razoável no final do dia, porque o banco realiza essas operações diariamente, né? Porém, eu acho que fica caracterizado que os três sistemas são concebidos na sua data de contratação por metodologia de juros compostos. Então, lê do engano pensar de que o juro calculado sobre o saldo devedor, né, esse juro de 572 calculado sobre 47, ele é feito de forma simples. Cada prestação, o juro pago é calculado, mas a concepção do sistema não é em juros simples. Ela é toda ela desenvolvida em juros compostos. Muito bem. Este, em princípio, né, é o conjunto de ideias que eu trago nesta oportunidade para que vocês possam, a partir de agora, fazer perguntas. Mas antes disso, eu vou interromper esse compartilhamento e vou iniciar um novo compartilhamento para que fique claro que eu estou também fornecendo para vocês, né, nesta oportunidade, estou oferecendo para vocês, além do que está aqui, que foi o que nós acabamos de tratar, equivalência dos sistemas de amortização. Para esta operação, e que desenvolvemos tabela price, sistema de amortização e método do coeficiente de financiamento para séries não periódicas,
eu ofereço aqui para vocês, e vai ser enviado esse arquivo, um conjunto de equivalência para diversas situações demonstradas através de exercícios retirados do livro Matemática Financeira Objetiva e Aplicada, de autoria do professor Abelardo de Lima Puccini. Ok? Então, só para que vocês percebam, uma tarefa para casa, né? Estamos voltando aos bancos escolares, né? Uma tarefinha para resolver em casa. Mas é uma forma de exercitar, né? É, vários conceitos da matemática financeira que vocês receberam lá durante a universidade e que ficaram esquecidos muitas vezes. Alguém me ligou há pouco tempo, né, e eu também fiz numa palestra, o que eu preciso ter de conhecimento, professor, para ser um perito judicial? Eu disse, a primeira condição que eu considero que um economista tem que ter, né, um administrador de empresas, um contador, um médico, um engenheiro, um advogado, ter redação própria, né? Antigamente, na universidade, nós tínhamos disciplinas técnicas de redação, técnicas de redação, e que foram, com o passar do tempo, retiradas dos currículos, né? Infelizmente, nós temos pessoas que já concluíram curso superior e que escrevem mal, pontuam mal, erros de pontuação, erros de colocação do verbo, do advérbio, né? Então, quer ser um perito judicial? Procure melhorar a tua forma de redação. Hoje a gente não escreve mais praticamente, nós usamos computador para tudo, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos lá, redigir no computador. É mais rápido do que escrever. E com isso a caligrafia foi para o espaço, né? Mas não é caligrafia, é redação, é técnica de redação, né? Muitas vezes uma vírgula muda o resultado de um laudo. Uma vírgula colocada no lugar errado. Então, primeiro, saber escrever e entender o que escreveu. Porque alguém vai ler o que você escreveu, o juiz vai ler. E ele precisa ler algo inteligível. Segundo, para ser perito, tem que ter bons conhecimentos de matemática financeira, até de estatística. Até de estatística, porque existem situações que você tem que recorrer a métodos de estatística. Por exemplo, fazer uma regressão, né? Na avaliação, por exemplo, de fundo de comércio, né? Existem alguns métodos que utilizam regressão, que pode ser regressão linear, regressão logarítmica, regressão exponencial, tem vários métodos. HP, por exemplo, está preparada para 4 tipos de regressões, né? E isso eu tratava com meus alunos em sala de aula, na disciplina de elaboração e análise de projetos. Então, matemática financeira, no mínimo, básicos de estatística, conhecimentos de correção monetária, porque todo laudo pericial tem que ter correção monetária no cálculo. Algumas decisões recentes, como, por exemplo, a Lei 14.905, de 28 de junho de 2024, que acho que é de conhecimento de vocês, né? Nós temos aqui uma modificação na forma de cálculo dos juros das operações que estão correndo no Poder Judiciário, com a adoção da Selic, por exemplo, né? E nós sabemos que a Selic, que é a taxa básica da economia, né, ela é linear. Não incide a Selic de um mês sobre a do mês anterior. É somatório. É somatório. E o judiciário vem entendendo que a taxa Selic não é taxa de juros tão somente. A Selic é taxa de juros e de correção, segundo o entendimento do judiciário. E isto, no meu modo de enxergar, favorece
eu não sei se eu posso admitir aqui, mas eu vou escrever, admitir. Alguém que está pedindo para entrar. Mas a correção monetária, na minha forma de entender, não integra a Selic, mas o judiciário entende que Selic é juro e correção junto. Isso favorece quem? Ao devedor. Favorece o devedor. Então, nós temos que ter conhecimento de correção monetária e, terminando de dizer o que eu entendo que um perito tem que ter como fundamental para poder exercer essa atividade, ele tem que ter conhecimentos básicos de direito, básicos, ele não vai ser o advogado, mas ele tem que ter conhecimento de Código Civil, de Código de Processo Civil, e, em alguns casos, conhecimentos de legislação tributária, porque existem revisionais ou brigas jurídicas que se desenvolvem no judiciário em cima de taxa de juros, né? Em cima de valor dos tributos lançados, apuração de valores. Então, nós temos que ter conhecimento básico da legislação tributária e acho que isso o Conselho de Economia tem procurado trazer ao conhecimento dos nossos economistas, né, com os diversos cursos que vêm sendo desenvolvidos. Há poucos dias, tratamos aqui de recuperação judicial, que é uma atividade para o qual o perito hoje, com a Lei 11.101, ele está autorizado a ser administrador judicial. O artigo 21 diz que pode atuar como administrador judicial o advogado, o economista, o contador, o administrador de empresa ou empresa constituída para tal finalidade, que pode ser uma empresa constituída de vários profissionais, né? Então, isso foge um pouquinho do nosso assunto, mas nós estamos tratando um pedacinho da matemática financeira, né? Eu espero, numa outra oportunidade, né, apresentar aqui numa outra semana de economia, oferecida pelo Corecon Paraná, mas subsidiada pelo nosso núcleo de perícias, que é hoje coordenado pela nossa conselheira André, que não está presente porque está numa viagem, né? Mas certamente a nossa coordenadora vai oferecer outros cursos para que os nossos profissionais da economia, né, fiquem cada vez mais preparados para enfrentar esse. Então, vejam aqui só para dar um exemplo, eu não vou resolver o exercício. Uma instituição financeira, deixa eu ver se está aberto aqui no outro computador. Um minutinho só, por favor. Equivalência de fluxos de caixa. Estou com a imagem cortando um pedacinho da minha leitura, então por isso que estou abrindo aqui no outro computador, né? Então, aqui diz assim, um exercício para você desenvolver em casa, né? Mas ele está resolvido. O que eu digo é que vocês vão ter que ensaiar os números ali obtidos. Uma instituição financeira oferece financiamentos de 24 meses e deseja que todos os seus planos de financiamento sejam equivalentes. No regime de juros compostos, uma taxa efetiva de 1,5% ao mês, considerar um principal de R$ 10.000 e determinar os valores das parcelas dos seguintes planos de financiamento. Plano A, 24 prestações mensais, série postecipada. Simplesmente colocar no HP e, né, 10.000 CHSPV, 1.5i, 24N, PMT. Vai obter o valor de uma prestação constante e postecipada. O plano B modifica um pouco. 24 prestações mensais de 250, mais 4 prestações semestrais iguais. Então já complica um pouquinho, né? Nós temos que fazer duas contas. Plano C, 4 prestações semestrais de R$ 1.000, mais 24 prestações mensais iguais. Quer dizer,
resolver a operação por 4 planos que são absolutamente equivalentes entre si, né? Plano D, 24 prestações mensais de 200, mais 2 parcelas intermediárias iguais, sendo a primeira no final do 8º mês e a segunda no final do 16º mês. Então, para vocês verem que está resolvido esse exercício, eu vou baixar aqui a tela, né? Desculpa, eu não tinha baixado aqui. Então, plano A, plano B, plano C e plano D. Tem 4 soluções aqui embaixo. Vejam bem, a primeira solução está aqui. Dá 24 prestações de 499,24. A segunda, o plano B. Então, vocês vão ter o exercício e a solução abaixo, né? Quais são as teclas que tem? O plano B, né? Você vai ter... O que o plano B pede? O plano B pede prestações mensais de 250, né? Mais 4 semestrais iguais. Quais são as prestações? Estão aqui. Deixa eu subir. Plano A, plano B. Você pega, coloca 6 em N, 1,5 em I, menos 249,24. De onde vem o 249? É o 499 menos o 250, que está lá dito no enunciado. Então, isto vai gerar um fator, um valor futuro, né, de 1.552,65. Vamos passar para a próxima página. Consequentemente, vamos para o plano C, né? Você tem que ver lá, o plano C diz 4 prestações semestrais de 1.000 mais 24 prestações mensais iguais. Então, o plano C, você tem o 1.000 como valor futuro e eu estou trabalhando com 6N. O plano é de 24, mas eu vou ter 4 prestações que vão se envolver com tempo de 6. 1,5 de I e a prestação de cada 1.000, de tal forma que se eu descontar da prestação original do plano A, eu tenho 338,71, né? Então, estão aqui as informações. E o plano D, da mesma forma. Aí estou propondo para vocês um exercício de um financiamento de 10.000, né? Um plano A, plano B, plano C. E abaixo aqui estão as soluções, né? Que vocês podem, simplesmente pegam um HP e vão fazendo o exercício. Aí vem o exercício 3. Aí vem o exercício 4. Aí vem o exercício 5. E todos eles, vocês têm esse conjunto de informações aqui para brincar com a calculadora, né? E aí vem o 6. Vocês receberão esse arquivo. O 7, e eu acho que termina no 7. Aí eu digo que vocês podem consultar as taxas de juros, né, praticadas em cada modalidade no Banco Central do Brasil. O que é uma taxa proporcional? É a divisão da taxa anual pelo número de meses. Então, a taxa de 8,4% ao ano, ela tem a proporcionalidade de 0,70 ao mês. A taxa nominal é 0,70, por conseguinte. Qual que é a taxa efetiva? A taxa efetiva você faz pela elevação de 1 mais i elevado a n, que vai nos dar uma taxa. Então, o que era 8,4 de taxa nominal, que dividido por 12, dá a taxa proporcional de 0,7, que transformada em efetiva, dá 8,73,107. E a taxa unitária, que é o que se usa em fórmula e que é o que eu fiz há pouco com a taxa de 1,2%, que corresponde a 0,012, né? E, como eu disse logo no início, estou passando para vocês um programa, quem quiser fazer esse programinha na HP, né? F-Clear Program, limpa a programação, quem tiver, e vai apertando. FPR, no visor tem que aparecer 00 menos.
Enter. Vai aparecer no visor 01. E vai assim até o final, né? O final é GGTO00. Se na HP Gold, modelo Gold, aparecer o número 17 menos 43.3300, o programa foi lançado de forma correta. Aperta-se FPR e sai do modo programado. Quem tem calculadora Silver, que é a prata, aqui no final, ao invés de digitar GGTO00, digita GGTO000, um zero a mais. Vai aparecer também esse mesmo número e ela está. Então tem uma diferença entre a Gold e a Silver. E tem uma edição também especial que a HP lançou quando comemorou 30 anos, que também precisa desse recurso, GGTO 000. Então, vocês têm um programinha de cálculo que funciona assim. Você coloca, simplesmente liga HP, né? Taxa que tenho, aperta a taxa que tenho a taxa de 1,2. 1,2 R barra S. Prazo que tenho, essa taxa de 1,2 é para um mês, 1 R barra S. Né? Taxa que quero, R para 12 meses, 12 R barra S. Então, taxa que tenho, 1,2. Prazo que tenho, 1. Prazo que quero, 12. Eu analiso a taxa, né? Que dá aquele 8,73 que vocês viram lá para uma taxa de 0,7. Processo inverso. Eu tenho uma taxa anual. Taxa que tenho, 15,40. Prazo que tenho, 12. Prazo que quero, 1. Eu descapitalizo a taxa. Posso trabalhar também com prazos quebrados. Né? Então, taxa que tenho, 7,40. Prazo que tenho, 185. Prazo que quero, 30. Quero saber quanto que uma taxa de 185 descapitalizada para 30. Então, é um programinha de extrema utilidade, né? E fácil de colocar na HP. Eu deixo aqui para vocês como contribuição, né? Para futuros estudos, até para que vocês firmem a conceituação do que é a equivalência de fluxo de caixa, que eu tratei em cima de sistemas de amortização, mas notadamente em outros tipos de aplicações, né? E até em laudos periciais, muitas vezes vocês têm que recorrer a cálculos dessa natureza. Eu acredito que o tempo que eu tenho, que é de 1h30, está cumprido. Nós começamos 5, 7 minutos atrasados. Eu estou com 20 horas e 36 minutos. A partir de agora, eu estou plenamente à disposição. Eu vou parar esse compartilhamento para que nós possamos ver todos aqui na nossa tela. Então, minha gente, eu quero dizer que foi um grande prazer ter participado nessa noite com vocês, né? Espero que não tenha gerado mais dúvidas ainda na cabeça de todos, mas estou à disposição para responder qualquer questionamento. Professor Paulo Godoy, muito obrigada por essa aula muito rica, né? Eu creio que sim, gerou muitas dúvidas, né? Eu creio que sim, que os colegas vão concordar. Eu acho que é por aí mesmo, para levantar questionamentos. E então, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua contribuição, né? Com todos nós, com o conselho, com o núcleo de economia, né? A nossa coordenadora Andréa não está presente nesse momento. E então, assim, uma aula de importância tremenda. E eu quero, assim, a Ellen nos pergunta, professor, se os bancos estão utilizando o coeficiente de financiamentos sobre não, como é? Séries não periódicas. Séries não periódicas, isso mesmo. Então, a Sim, Ellen, o professor já respondeu, mas por gentileza ela indaga sim. e gostaria de...
Eu, inclusive, fui perito há pouco tempo atrás, num processo, né, em que houve um parecer técnico de um outro colega que dizia que a prestação calculada, né, naquele contrato, ela não respeitava a taxa de juros contratada, né? Ele fez a demonstração pela HP. Porém, ele não levou em conta que a tabela price indicada no contrato não se referia à tabela price do ano comercial, né? Tinha lá uma planilha no contrato que mostrava os vencimentos com a prestação que o banco tinha calculado. E, evidentemente, eu, como perito judicial, eu não pude deixar de informar ao juízo que a manifestação da parte, né, que dizia que para poder encontrar a prestação indicada tinha que elevar a taxa. Então, que o banco não estava respeitando a taxa, né? E eu tive que contestar dizendo que, na condição de perito judicial, junto à presente, e montei a planilha do financiamento pelo método do coeficiente de financiamento para séries não periódicas, que vocês vão receber, né, um exemplo didático, né, e que efetivamente o banco estava cobrando a taxa correta para a metodologia que o banco entendia que era a contratada, né? E efetivamente prevaleceu, né, o laudo pericial. O juiz concordou, porque houve uma ampla demonstração. Então, a partir dessa época, eu comecei a notar que em todas as operações, o banco raramente utiliza, ou os bancos, né, utilizam a tabela price pura. Eles estão utilizando esta metodologia. Mais alguma pergunta? Aqui o Agacir Zamilian. Pode perguntar, Agacir. Boa Agacir, noite, desculpa. boa noite, professor. Em primeiro lugar, parabéns aí pela excelente aula. E a minha é uma dúvida, não sei se é de todos, mas eu tive uma perícia que eu peguei sobre um financiamento em que um dos quesitos que foi colocado por um advogado, deu para ver que era um advogado, era a respeito de capitalização de juros. Então, esse financiamento era um financiamento simples e ele questionava se havia capitalização de juros. Ali, naquele contrato, não indicava se era juro simples ou juro composto, né? Então, a minha pergunta é: o que é capitalização de juros, né? E, na época, eu lembro que a minha defesa foi em cima da teoria de Sandrini, né? Em que, para ele, capitalização de juros pode ser simples ou composta. Sim, Né? perfeito. O juro simples é aquele que incide sempre sobre o capital inicial. Quer dizer, você calcula, fez um empréstimo de 10 mil a 5%, 5% de 10 mil, 500. Próximo mês, ele vai incidir sempre sobre o 10 mil, né? Então, o juro será sempre linear, é uma reta. Se você traçar em gráfico, ele dá uma reta, porque ele é linear. O juro composto é 10 mil, 5%, 500. O juro do mês seguinte é 5%, não sobre 10 mil, mas sobre 10.500. Então, está cobrando o juro sobre o juro incidente no mês anterior, né? O próximo juro, 10.500 mais o juro que vai dar um pouco mais de 500, vamos dizer 502,50, vai ser 11.002,50. Então ele vai, à medida, isso forma uma curva, né? Diferentemente do juro simples, que forma uma reta. A capitalização composta de juros, desde que contratada, ela é legal a partir de 2001, quando foi editada uma medida provisória que deu aos bancos o direito de cobrar juros compostos em períodos inferiores a um ano. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um trimestre. Então, aquela briga jurídica que existiu, especialmente nas contas correntes, nas revisionais de conta corrente, onde o banco
chegava no final do mês, usando o método hamburguês para cálculo do saldo devedor médio, né? Você tem, no período de 30 dias, saldo devedores flutuantes, mas você fazendo pelo método hamburguês, você chega a um saldo devedor médio, aplica a taxa de juros e debita na conta corrente. Se o saldo da conta corrente naquela data estivesse positivo e tivesse cobertura suficiente para absorver o juro debitado, não existiria capitalização de juro, porque o juro estaria pago pelo saldo credor da conta corrente. Mas se o que não é o que acontecia normalmente, o saldo da conta corrente com limite de cheque especial estava sempre devedor. Então, no cálculo do juro do mês seguinte, sobre um saldo devedor médio, na hora de debitar na conta o saldo estando devedor, ele aumentava ainda mais o saldo devedor, que serviria de base para cálculo dos juros do mês seguinte. Isso gerou, até antes de 2001, inúmeras, milhares de ações revisionais. Hoje você não tem praticamente ações revisionais de conta corrente, porque está consolidado que seu contrato prever a capitalização. Você disse que esse contrato não tinha expressamente a capitalização, mas muitos entendem que se o banco indicar a, a taxa nominal e a taxa efetiva, em que você comprova que a taxa efetiva é resultado de uma capitalização, né, há decisões que consideram que a indicação da taxa efetiva está supondo a cobrança de juros compostos. Então, são situações e situações. Mas nos tempos atuais, praticamente inexistem ações revisionais de conta corrente. É que a questão é a capitalização de juros, que para muitos, capitalização de juros é igual a juros compostos. Sim, sim, esse é o entendimento. Esse Mas é o entendimento. existe juros que a gente chama de capitalização simples, só que eles não incidem sobre os juros do mês anterior. Eles se Sim, somam, mas sabe? o livro de Sandrini, ele fala exatamente que capitalização pode ser simples ou composta. Sim. Que a capitalização ela é a incidência do juro, seja ele composto, que é uma projeção Só que geométrica, é, ou sim, numa projeção aritmética, né? um é progressão aritmética, outra é Isso. geométrica, né? Só que capitalização simples não calcula juros sobre o juro do mês anterior. A simples calcula sempre sobre o capital original, enquanto que a capitalização composta calcula juros sobre o saldo devedor Não, imediatamente anterior, né? Que inclui os juros, isso, entre parênteses, não pagos, né? Porque se o juro for pago, mesmo sendo com taxa efetiva, ele não calcula sobre o juro anterior, porque você pagou o juro, né? Depende do tipo de contrato e da forma que esta planilha está apresentada. tá já então, professor. Obrigado. Disponha. Mas alguém deseja fazer alguma pergunta, algum comentário? Estou à disposição. Elianã, por favor, no chat não tem ninguém solicitando informação. Nós temos uma manifestação da colega Janice, né, dizendo que é jornalista, escritora, e falando que trabalha com redação oficial, né, até se disponibilizando. Então, ela vem corroborar com quando o professor disse da importância, né, de ter técnica de redação. Então, Janice, de repente, até você poderia vir a conversar com os nossos colegas ali de cursos, até para, de repente, formalizar, né, professor, como uma aula dessa que nós temos estamos tendo, ela também vir contribuir, né, trazendo algumas técnicas ali nessa área de redação. Tá, Janice? Perfeito. Então, É, obrigada ali pela sua é, disponibilização. é, até acatando a sugestão dela, né? Uhum. Nós conversarmos com a nossa coordenadora do Núcleo de Perícias e numa das semanas de perícia econômico-financeira, nós podíamos colocar uma palestra de técnicas de redação, né? Que eu acho que é algo que é válido para todos nós.
né? Mesmo aqueles mais antigos, que às vezes cometem algum erro na redação, né? É G ou é J, Não é é? laranja ou é laranga, né? É viagem com G ou viagem com J, né? Tem coisas assim elementares, mas que eu vejo até no Facebook, as pessoas que escrevem lá no Facebook erros banais, né? E que Uhum. no laudo pericial tem que ser evitados. Isso Mas mesmo. mais alguma pergunta? Bom, então fico com o compromisso de amanhã pela manhã encaminhar ao Gilberto, né, nosso grande colaborador em tudo aí no Corecon. Gilberto está me vendo aí, né? Enviar Estamos aqui, professor. o PowerPoint, o Excel e esse Isso, caderninho de você exercícios, transmite ao grupo. Uhum. e daí você encaminha a todos, né? E mesmo que alguma dúvida surja em momento futuro, né? Não tem por que não perguntar. Olha, professor, não entendi tal coisa, estou aí à disposição, quero contribuir para que a gente tire as dúvidas, tá? Estou à disposição, muito obrigado por me ouvirem, né? E eu acho que o Conselho vem cumprindo com um dos seus objetivos, que é preparar cada vez melhor os nossos filiados. E briguem pelo Corecon, convidem outros amigos que hoje não estão registrados para que se registrem. Quanto maior número de pessoas estiverem filiadas ao nosso conselho, tanto mais forte nós seremos. Um abraço a todos e muito obrigado. Professor Paulo, antes de nos fecharmos a sala e o senhor se retire, por gentileza, eu quero confirmar contigo, se eu entendi corretamente, seu aniversário é dia 24 desse mês? É, na realidade, é, depois de amanhã, vou fazer uma cirurgia de coluna, né? Me interno no hospital às 11h30 e às 13h30 vou resolver um problema que tenho há mais de 3 anos e que me dificulta muito a locomoção, dor, e vou fazer. E dia 24 faço 75 anos, né? Então, vou talvez estar bem, ainda não podendo tomar uma cerveja, né? Mas é uma data importante, fazer 75 anos e com disposição ainda para viver mais uns 30, talvez aí. Maravilha, maravilha. Eu quero agradecer, né, em nome do Conselho, do Núcleo de Perícia, a sua contribuição tão valiosa, as suas contribuições, né, a sua disposição de repartir conosco todo esse conhecimento, toda essa riqueza que traz, que acumulou aí com os anos, né, professor? Então, o nosso desejo, eu creio que eu posso dizer em nome dos colegas, o nosso desejo de uma cirurgia muito bem sucedida, com a bênção de Deus, né? E que, como você disse, né? 75 com mais 30, né? Para repartir com a gente e para viver com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, é o que eu desejo, eu creio que representa os colegas. Então, se alguém quiser se manifestar também ainda, fique à vontade com a palavra, pode abrir o microfone. Senhor Paulo, o pessoal está pedindo um contato seu aqui. Você pode colocar seu e-mail Sim, aqui? sim, eu vou então fazer o seguinte, Uhum. antes de encaminhar para você a apresentação, eu vou colocar meu e-mail ali no, Tá. no corpo, mas quem quiser anotar agora, o meu e-mail é PRG, as minhas iniciais, né? Perícia, sem acento, prgperícia, arroba gmail.com, tá? E eu colocarei na apresentação ali do lado do meu nome, do Já meu coloquei registro. disponível, coloquei no chat ali Ah, esse então tá seu bom. e-mail, Então, tá? prgperícia@gmail.com, tá? Estou Perfeito. à disposição. Um grande abraço a todos. Ok, então, boa noite a todos presentes. Esperamos vocês amanhã para a terceira aula.